Boa noite a todos. Boa noite. Vem. E quem o ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. Apocalipse, versículo 22, capítulo 17. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te quietete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém, se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor: vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançastes ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Uma bela leitura que tivemos hoje, né? Então, se estamos buscando o conforto, o consolo, a resposta, Jesus nos diz: vem, vamos aceitar esse convite. E nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma oração pedindo por nós. Cada um de nós sabe a razão de estar aqui. Alguns vêm por gostarem, por acreditarem na doutrina, outros vêm aqui buscar a resposta de suas angústias. Todos nós temos um motivo para estarmos aqui. Mas, acima de tudo, vamos agradecer. Agradecer a vida, agradecer a nossa saúde, agradecer a nossa determinação de atender esse convite de Jesus. Estamos aqui para cuidar de nós mesmos, para encontrarmos o conforto que a doutrina nos dá e para termos as forças de seguirmos adiante. Então, vamos em frente, vamos aceitar o convite de Jesus e acompanhem mentalmente a oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, Mestre, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Hoje, a responsável pela explanação doutrinária é a nossa colega de trabalho da casa, nossa colega de ideal espírita, a Marilúcia. E ela nos vai falar sobre a mulher.
Tudo. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Eu havia preparado, há semanas atrás, um tema para a noite de hoje. Mas ontem, a espiritualidade pediu que falasse sobre a mulher. Talvez a gente pense assim, é só nós aqui. Mas não. Com certeza tem muitas mulheres desencarnadas, muitos espíritos desencarnados precisando ouvir esta palestra. E até aqueles que vão escutar em casa depois precisam ouvir. Mas eu vou fazer uma palhinha sobre o que seria o tema anterior. Eu falaria sobre o que é ser espírita. O que é ser espírita, segundo Allan Kardec? É o mesmo que ser cristão. O espírita é, acima de tudo, cristão. Porque ele vivencia a moral do Cristo. O verdadeiro espírita é aquele que vivencia a moral do Cristo e aceita Deus como a causa primeira de todas as coisas. Então, vamos pensar que o verdadeiro espírita é aquele que sempre vê Cristo como exemplo, modelo e guia. E é baseado nisto que nós, como verdadeiros espíritas hoje, vamos refletir sobre a mulher, já que amanhã é o nosso dia. Desculpa a emoção. Vou só botar aqui o outro slide que eu tinha. E eu vou iniciar com uma poesia espírita sobre a mulher. Um aroma suave exalou das mãos do Criador, quando seus olhos contemplaram a solidão do homem no jardim. E foi assim. O Senhor desenhou o ser gracioso, meigo e forte, que sua imaginação perfeita produziu. Um novo milagre. Fez-se carne, fez-se bela, fez-se amor. Fez-se, na verdade, como ele quer. O homem colheu a flor, beijou-a com ternura, chamando-a simplesmente mulher. Vamos refletir um pouquinho sobre essa mensagem. Um aroma suave, um perfume que Deus tinha na mão. Quando Deus percebeu a solidão do homem, mais perfume surgiu da mão do Criador. E Ele desenhou esse ser com tanto carinho, com uma imaginação perfeita na sua criação. Ele fez um novo milagre. Porque Ele fez o que Ele queria. Porque partindo daquele ser, a evolução ia continuar. E o homem, ele recebeu essa flor com tanto carinho, com tanta ternura, e ele chamou essa flor de mulher. E nós muitas vezes nos achamos tão pequenos, mas se a gente lembrar da criação divina, a gente vai perceber que a gente foi criada com muito carinho, que Deus fez tudo tão perfeito,
que por meio de nós outros seres vão evoluir. Que coisa mais linda, que coisa mais boa, tanto para nós mulheres, como para nós também, porque por mim eu evoluí porque a minha mãe me deu a vida, senão não evoluiria. Agradeço a ela, um ser mulher maravilhoso. E Cora Coralina diz assim: que pretendes, mulher? Independência? Igualdade de condições? Empregos fora do lar? És superior àqueles que procuras imitar. Então a mulher é superior. Nós não precisamos imitar ninguém. Nós não precisamos correr muito. Nós já somos superioras. É isso que Cora está dizendo. Tens o dom divino de ser mãe. Em ti está presente a humanidade. Que coisa para a gente refletir no dia a dia. Quantas vezes a gente diz, por que eu não nasci homem? Tem que trabalhar tanto, tem que criar filho, tem que... Mas que divino a gente ter sido mulher. E quando ela diz que a gente quer independência, igualdade de condições, porque a gente reclama que a gente não é igual ao homem, que a gente não pode fazer as coisas. Mas as coisas já mudaram, já foi muito pior. A mulher já foi vista de uma forma muito pior que hoje. Esse cenário já sofreu importantes mudanças, mas ainda há muito que ser melhorado. A religião do terceiro milênio propõe a todos observar e seguir a generosa influência dos exemplos de Jesus, o pedagogo celeste. E vamos observar o porquê das mudanças. O que o pedagogo celeste fez de tanta mudança que até hoje a gente lembra disto. Em sua caminhada terrena, o Cristo se encontrava num contexto social em que ocorriam fatos históricos e culturais, sustentados de uma grande exclusão e violência contra crianças, mulheres, doentes e estrangeiros. Há 2000 anos atrás, Jesus vivenciou isso, a exclusão da mulher na sociedade. Para entender essa relação que Jesus tinha com as mulheres de seu tempo, vamos entender um pouco o contexto social daquela época. Como era no templo lá, o contexto judaico e como o povo entendia o valor da mulher na sociedade. Para uma família judaica, o nascimento de um homem varão era motivo de alegria. E os próprios homens rezavam agradecendo a Deus sua masculinidade. Bendito sejas tu, eterno Deus do céu, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Olha que situação que a mulher vivia naquela época, de rejeição total. Jesus traz a mulher, então, para o centro de suas reflexões sobre o reino de Deus. Retoma o valor do ser humano independente de sua sexualidade e mostra que, para Deus, todos somos igualmente importantes, independente se somos homens ou mulheres. Em algumas passagens do Evangelho, a gente percebe a ousadia do Mestre diante dos judeus em relação às mulheres. Na conversa com a samaritana, que além de ser a samaritana que o povo não gostava, porque era um povo diferente, eles não gostavam dos samaritanos. E Jesus foi lá e conversou com ela.
Então, nessa cena, ele quebra vários preconceitos. De falar com uma samaritana que judeu não podia conversar e de ser uma mulher ali conversando com ele. A conversa com uma mulher em público era muito mal visto naquela época. Era incomum aos judeus e samaritanos conversarem, porque eles tinham convergências entre si. Divergências, aliás. Discute com a mulher assuntos religiosos, ele fala sobre a religião. Coisas que era reservada apenas aos homens na sinagoga. Então Jesus entendia que a mulher também devia conversar sobre as coisas de religião, todo tipo. Jesus entendia que a mulher naquela época era igual. Talvez foi um dos motivos que os judeus não gostaram muito, né? Porque ele ajudou os menos favorecidos. Em outra passagem importante dos evangelhos, Jesus não permite que homens agressores apedrejem Maria Madalena, acusada de adultério. Somente as mulheres eram dadas à condenação pública. No fundo, talvez, quando ele estava desenhando na areia, ele estava se perguntando: mas será que não tinha nenhuma figura envolvida masculina neste fato? Por que a lei só culpa as mulheres? Ele não falava, mas com certeza ele estava se perguntando o porquê daquela situação. Por que só a mulher estava sendo julgada? Tanto que ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E foi assim que ele conseguiu livrar a mulher, né? O presidente Rui Barbosa, quando ele fez a Constituição Federal, o artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso na Constituição. Já há muito tempo passado do Cristo ter vindo à Terra e defendido a mulher e os menos favorecidos. Teve que na Constituição ter um artigo que dizia um direito, não só da mulher, mas de mais coisas como a liberdade, a igualdade, a segurança. Vejamos o que os espíritos falam a Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Os espíritos respondem: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Aí ele continua a perguntar: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade entre os homens, pouco adiantados do ponto de vista moral, e a força é o direito. Então, como eles estão menos adiantados, eles acham que tudo é pela força. E na pergunta dos 819, ele continua perguntando assim: com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? O porquê que a mulher é mais fraca? Isso são perguntas que a gente se questiona de vez em quando.
Por que a diferença? E os espíritos respondem assim: para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher aos trabalhos suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amargura. Os dois evoluem igualmente, se unindo nas provas. E na seguinte, diz assim: a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Então, se a mulher é mais fraca e o homem mais forte, não é por isso que a mulher deve ser escrava. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. Isso eu li 2 vezes, porque é até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Como a gente é importante, né? A gente é muito importante. A gente dá as primeiras noções de vida do ser humano. Sendo iguais perante as leis de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não faças aos outros o que não queres que te façam. E se lê ao certo, como diz aqui, não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, o que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Se eu não quero ser escravizado, eu não vou escravizar ninguém. Eu não vou diminuir ninguém. Porque, segundo as leis divinas, eu tanto hoje posso ser mulher, como amanhã, numa outra encarnação, eu posso ser homem e vice-versa. Então, vamos tratar com respeito e com amor. Kardec então comenta assim: Deus apropriou a organização de cada ser, as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Se, segundo Kardec, Deus não nos deu muita força, mas por dentro, cada mulher tem uma força enorme. Porque eu digo a vocês, não é fácil a gente ter um filho com febre de noite e a gente levantar no meio da noite, cuidar, segurar a mão e no outro dia, às vezes, lavar o rosto e sair para trabalhar. A gente tem força sim, uma força diferente, uma força que vem de dentro, uma força divina que nos mantém. E muitas vezes, uma mãe, quando enterra um filho, a gente se lembra assim, de onde veio essa força. De um ser tão delicado que é a mulher. Hoje em dia, a gente trabalha assim, os direitos da mulher. Mas será que é necessário que a gente saia nas ruas gritando que temos direito
direitos, fazendo horrores? Será que esse nosso direito já não estamos adquirindo desde que nascemos? O Criador nos criou como um perfume da mão. Então, se Deus nos criou tão perfeitas, por que às vezes nós nos achamos tão pequenas, tão diminuídas diante da nossa sociedade? Nós somos mulheres, seres humanos fortes, que temos o dom de trazer a vida, que temos o dom de conversar com nossos filhos. Mulher é isso. Mulher é amor. Mulher. Você também quer trabalhar no seu celular em qualquer lugar do mundo? Então. Mulher é a força. Então, vamos pensar mais com carinho, olhar no espelho e se amar. Eu sou uma mulher. O ser espírita a doutrina é eu ser capaz de buscar dentro das palavras do Espiritismo, dentro da doutrina espírita, a força para eu vivenciar os ensinamentos do Mestre na minha família. O ser mulher é eu poder dizer: eu sou uma filha de Deus. Eu sou uma criatura feita com carinho por Deus. Porque alguém estava na solidão. O homem estava só. Ele precisava de uma companheira que o amasse, que o acompanhasse. É isso que a doutrina nos diz. Nós estamos aqui para cumprir o que a gente falou. Nós temos que nos aceitar e nos admirar. Eu sou mulher, eu vou me cuidar, eu vou me amar. Não só no mês de outubro, quando é o mês lá da doença das mamas, e não só falar da mulher no dia 8 de março. Não. Vamos falar da mulher todos os dias. Vamos ser a mulher mãe, aquela mulher que trabalha, aquela mulher que gosta de lidar com a terra, a mulher que semeia a paz. Vamos ser a mulher que Deus nos criou, que Deus nos fez ser com tanto carinho. Não vamos nos entristecer num canto. Vamos lutar pelos nossos direitos, mas não com algazarra, com pacificidade. O ser mulher, ser inteligente, estudar, progredir a cada dia. Ter sua independência, sim, mas ser independente não quer dizer que a mulher lá em casa não deva dizer para o marido: ó, eu vou sair. Por quê? O marido também deve falar: eu vou sair.
o casal, eles têm que viverem unidos. Porque isso não é sinal de independência. Um sair para um lado e outro para outro. Mulher é companheira e não escrava. Estamos no século 21 e ainda vivenciamos muita coisa ruim em relação à mulher. Muita mesmo. Mas muita coisa que nós vivenciamos, nós mesmos é que criamos. Se não estamos felizes em um casamento, a gente pensa assim, mas se eu largar, eu vou largar as coisas boas. Isso sim é a tal dependência. Eu estou dependendo daquela situação. Não estou sendo mulher. Se eu tenho um companheiro, se eu gosto da minha vida, tudo bem. Eu vou ser feliz e criar minha família. Agora, se eu não estou feliz, eu vou manter uma situação por comodismo, daí não é. Aí a gente não está vivenciando a verdadeira mulher dentro de nós. Uma lutadora. A gente tem que ser firmes nos nossos ideais. Estudar, criar nossos filhos, ser companheira, tudo isso. Mas o ser companheira é com o homem que é companheiro também. A gente vivencia nas famílias muita distorção. E isso é muito ruim na nossa sociedade hoje. A mulher ganhou muitos direitos. Muitos. Talvez muitas ficaram dentro de casa enquanto outras lutaram pelos seus direitos. Mas é um direito que a gente não deve perder nunca, o direito de ser mulher. Mulher que eu digo no sentido de ser filha de Deus, que veio para cumprir sua missão. Independente de gênero, independente de como tu és sobretudo uma mulher. Que Deus te criou com muito carinho e nos criou, quando eu digo te criou não, nos criou com muito carinho. Seres fracos, mas com uma força invisível, capaz de derrubar o mundo. A gente tem essa força. Fiquem com Deus. Boa noite. E agora, nesse momento, chegou a nossa parte de fazer a caridade. E como nós sabemos que fora da caridade não há salvação, nós no primeiro momento pedimos por nós. Então agora nós vamos pedir pelos demais. Vamos começar pela nossa família. Que haja união, que haja paz, que haja amor, que haja paciência, que possamos ajudar uns aos outros. Vamos pedir também pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro e a cidade onde moramos. E vamos mais além. Vamos pedir por todos aqueles que estão na rua sofrendo, às vezes por escolha própria, às vezes por decorrência de uma vida. Vamos pedir por aqueles que estão nos hospitais, que aceitam, que se resignam e que entendam o que estão passando, que tenham força para lutar pela vida. Vamos pedir para todos aqueles que estão em débito com a justiça, que também tenham entendimento e possam se regenerar. Vamos pedir para que haja a paz no mundo, que a fome seja amenizada, embora sabemos que é bastante difícil,
tanto a paz quanto a fome, mas que acima de tudo as pessoas entendam e façam um esforço para trilhar o caminho do bem, para chegar a um pouco em sua evolução. Agora, nesse momento, nós vamos ao passe coletivo. Então, convido a todos que fiquem o mais confortável que a cadeira nos proporcione. Esse passe coletivo é auxiliado, é realizado pela espiritualidade de luz. Então, junto a cada um de nós, tem um espírito iluminado, despejando energias de cura para o nosso corpo e principalmente para o nosso espírito. Abramos o nosso coração, sejamos agradecidos por todo esse amparo recebido da espiritualidade de luz, para que possamos trilhar o nosso caminho na paz, no amor, na justiça e na caridade. Isto é um lema do Espírita: amor, justiça e caridade. Que possamos ter uma semana tranquila e, se os obstáculos aparecerem, que possamos superá-los e aceitá-los, porque são necessários para a nossa evolução. E que, acima de tudo, se faça a vontade divina. Acompanhe mentalmente o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, Mestre, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Boa noite, vão em paz. Nós vamos trabalhar, né? Acho que eu vou fazer. Acho que